pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Isabela Piace, estou organizando uma pós-graduação pela UNDB, aqui está uma pós-graduação sobre desenvolvimento sustentável, que ela está toda prontinha no forno, vai ser lançada quando a situação se normalizar um pouco, né? E para já adiantar os trabalhos, digamos assim, nós estamos fazendo essa live com o professor Giovanni De Feo, que é uma grande referência na área de saneamento básico e saúde pública na Itália. Ele é PhD em engenharia sanitária, professor da Universidade de Salerno. No ano de 2018, ele ganhou o prêmio de ambientalista do ano na Itália e fundou um movimento chamado Greenópole, sigam lá no Instagram, Greenópole, que está revolucionando a gestão de resíduos sólidos na Itália. Então, ele é uma das grandes referências da Itália e da Europa nessa área. E aí, nós vamos fazer um bate-papo com ele aqui. A gente teve alguns probleminhas técnicos no YouTube, então, que bom que vocês estão entrando aqui no Meet agora. Vamos recuperar rapidinho o tempo, tá bom? E eu listei aqui algumas perguntas para o professor Giovanni De Feo, para ele explicar por que a Itália foi um dos países mais atingidos até agora, qual é a situação na Itália hoje, qual é a perspectiva das próximas semanas. A gente, olhando para a Itália, a gente consegue talvez prever os possíveis cenários para o Brasil. O que pode vir a acontecer aqui no Brasil se nós escolhermos o caminho A, o caminho B, o caminho C, enfim, acaba servindo como case para aquilo que pode ou não acontecer aqui no Brasil. Então, eu fiz aqui essa listinha de perguntas, eu vou ler as perguntas para vocês e depois eu vou fazer a tradução para ele. Depois vocês podem escrever perguntas aqui no chat, porque no finalzinho da nossa live ele vai responder a algumas perguntas que estiverem aqui no chat, tá bom? Então, vou ler as perguntas primeiro para vocês. Porque a Itália foi um dos primeiros e mais afetados países dessa epidemia do Covid-19. Por que também o norte da Itália, em especial as províncias de Bérgamo e Milão, foram as províncias mais afetadas? Os números de mortos lá é muito maior do que o número de mortos nas províncias do centro e do sul. Por que essa diferença entre as regiões? Em que momento especificamente foi decretada o isolamento social na Itália como um todo, no país como um todo, que eles chamam lá de quarentena total, e se houve resistência por parte da população em relação a isso, as medidas de isolamento. Outra pergunta, se o governo da Itália está, de alguma forma, ajudando as famílias, ajudando as empresas, ajudando as pessoas que têm necessidades econômicas a se manterem isoladas. E, por fim, qual é a perspectiva para as próximas semanas na Itália? Qual é o plano para voltar as atividades econômicas a funcionarem? Se eles acreditam que é possível voltar à normalidade, à antiga normalidade, a uma nova normalidade? Enfim, qual é a perspectiva para as próximas semanas e também os próximos meses? Então, eu na verdade, já li todas essas perguntas para o professor De Feo, enquanto a gente teve o problema técnico aqui, e eu vou pedir para ele começar a responder agora. Enquanto ele vai respondendo, eu vou ao mesmo tempo fazendo a tradução aqui para vocês, tá bom? Prof. De Feo, ciao! Ciao Isabella, saluto te e saluto tutti gli amici brasiliani. Ele falou um abraço a todos vocês. Ele já tinha dito antes que ele está muito feliz de fazer essa live, porque ele já veio para o Brasil há uns 3 ou 4 anos atrás, quando eu era coordenadora de pesquisa no curso de Direito da UNDB. Eu ajudei a trazer o professor Giovanni De Feo para o nosso encontro científico. E ele esteve aqui presencialmente, deu uma palestra magnífica, e ele, há poucos minutos atrás, estava me dizendo que pretende voltar. Então, no momento que ele voltar, vai ser o momento que as coisas já vão estar um pouco melhores. Ele espera ansiosamente por esse momento chegar. Então, quindi, prof. De Feo, siccome ho già parlato quelle domande, lei può cominciare a rispondere, io faccio la traduzione. Allora, in Italia quando è che abbiamo iniziato a sentire di questo problema? Praticamente a gennaio a Roma furono trovati 2 turisti cinesi che avevano il coronavirus. Allora, già lì iniziò il rientro degli italiani dall'estero e ci fu grande preoccupazione, quindi a gennaio. Però, ecco, il primo caso italiano si è avuto nella provincia di Lodi, in particolare diciamo in Lombardia, al nord Italia, solo nel 21 febbraio. Però il problema qual è? E chiudo questa prima parte, che in pratica, siccome molte persone non avevano sintomi, per 20-30 giorni il virus si è diffuso. Quindi per 20-30 giorni il virus si è diffuso moltissimo in Lombardia e nel Veneto. E quindi
E la cosa che fa capire tutto questo, che il primo giorno che ci sono stati dei casi, cioè il 21 febbraio, ce ne sono stati subito circa 20 tutti insieme, ma quelli erano molti di più, anche 10 volte di più. Sim, perfeito. Então, o professor Defel falou que em janeiro a Itália teve os primeiro caso de Covid no país, foram turistas que chegaram lá em Roma, mas até que conseguiu controlar, porque era uma coisa muito pontual e conseguiu se identificar esses turistas. Mas depois, em 21 de fevereiro, tiveram pessoas italianas que, voltando do exterior, voltando da China, entraram novamente na Itália, cidadãos italianos, e começaram a difundir a doença na região de Milão, principalmente, ali naquela região da Lombardia. E o problema é que muitas dessas pessoas eram assintomáticas, não apresentavam sintomas. Então, durante aí mais ou menos 20, 30 dias, houve uma grande difusão do vírus por pessoas assintomáticas naquela região da Lombardia. Prof. Poi che cosa è successo? All'inizio, in particolare al nord, come carattere proprio della città di Milano, del nord, che hanno sbagliato l'approccio perché hanno confuso il virus con il terrorismo e quindi hanno voluto manifestare tutta la forza della città e quindi invece di ritirarsi in casa hanno iniziato a farsi vedere di più in strada. E quindi questo poi lo ha riconosciuto il sindaco della città di Milano un mese dopo. Quindi il grave errore commesso all'inizio è di non aver seguito quello che accadeva in Cina. Quindi il mio invito è fare in modo che in Brasile non ci faccia lo stesso errore. Quindi il problema è molto, molto, ma molto serio e l'unico modo che abbiamo per combatterlo è stare distanti. Sim. Então, ele falou que logo no início, quando o vírus já estava se difundindo em Milão, o grande problema foi que as pessoas quiseram dar uma resposta à epidemia como se fosse a resposta que elas usualmente dão quando tem casos de terrorismo. Quando tem casos de terrorismo lá, qual a resposta que as pessoas dão? Vão para a rua e dizem, nós não temos medo do terrorismo, nós não temos medo de terroristas. E meio que se lançam na rua para mostrar que não tem medo, que são fortes, que a economia é forte, que a cidade é forte, que os cidadãos são fortes. Dão aquela prova de coragem, digamos assim. Então, confundiram o vírus com o terrorismo. Acharam que a resposta para um era mais ou menos a mesma resposta para o outro. E ao invés de ficarem em casa, seguindo as medidas que já estavam sendo anunciadas lá na China, que era a única medida que estava funcionando para conter o vírus, era ficar em casa, as pessoas começaram a fazer um movimento de sair de casa para dizer que eram corajosas. Eu sou corajosa, eu não tenho medo de vírus nenhum. E começaram a sair de casa mesmo, até de forma afrontosa. E criaram até um movimento que é Milão Não Para. A gente viu alguns vídeos desse vídeo Milão Não Para sendo, inclusive, compartilhados aqui no Brasil. O prefeito de Milão, na época, apoiou essa campanha Milão Não Para, e depois, um mês depois, foi para a televisão, muito arrependido, dizer que foi um erro ter apoiado essa campanha. Então, o que o professor disse é que ele espera que nem no Brasil, nem em outros países que ainda tem chance de evitar isso, que as pessoas... ele espera que as pessoas sejam mais precavidas e conscientes da seriedade do vírus, da seriedade da epidemia, e não tomem essa atitude de eu vou sair de casa, não tenho medo, esse vírus não vai me atingir. Ele espera que as pessoas não tenham essa atitude. Prof. E uno degli l'altro errore grosso che si fece all'inizio è quando chiesero anche ad alcune persone importanti, alcuni virologi, alcuni di questi dissero è una semplice influenza. Allora, qual è l'errore? Primo, questo virus non è una semplice influenza. Secondo, l'influenza non è mai semplice. E che cosa successe i primi di marzo, quindi 7-8 giorni dopo? Molte interviste alle persone, le persone dicevano ma è esagerato tutto questo allarmismo. Addirittura c'erano ancora le partite di calcio che si giocavano. L'ultima partita si è giocata l'8 marzo e alcune di queste con tutte le persone. E lì chiaramente si è diffuso il contagio perché le persone stavano una vicine all'altra. Quindi questo è un altro motivo per il quale c'è stato il grosso contagio. Chiudo su questa cosa. Addirittura il capo politico di uno dei più grossi movimenti politici italiani, che è anche il presidente della regione Lazio, per pure lui far vedere, per infondere coraggio, partecipò a un party in un bar
e c'è ancora la foto su internet di lui che brinda con i giovani. Ebbene, lui ha preso il coronavirus e ha fatto un po' come Boris Johnson in Inghilterra. E quindi, che peraltro poi dopo è tornato, per fortuna è guarito, però è chiaro che ha perso molta credibilità, perché è chiaro, ha dimostrato, come dire, non bisogna avere coraggio contro il virus, bisogna avere paura, non troppa, ma la paura è giusta. Sim. Então, aí o professor falou que enquanto os casos já estavam aparecendo e as pessoas estavam nesse sentimento de nós não temos medo, falando Milão não para, também o que propiciou esse sentimento nas pessoas foi o fato de que algumas pessoas, políticos e até mesmo alguns virólogos, alguns cientistas disseram, não, isso é uma gripe. Então, se difundiu também a ideia de que era uma gripe, uma simples gripe, e as pessoas realmente não tiveram medo por achar que era uma simples gripe. E aí, em 1º de março, ele citou o dia 1º de março, foi um dia em que muitas pessoas ainda estavam na rua, dizendo que era exagero, as medidas, as tentativas de isolamento social não estavam sendo atendidas porque as pessoas diziam que era exagero. No dia 8 de março, ele citou esse dia também, teve ainda uma partida de futebol, foi a última partida de futebol, e foi ali uma fonte grande de transmissão entre as pessoas, ali no norte da Itália, por conta dessa partida de futebol, normal, o estádio lotado, partida de futebol. E aí, também ainda nesses dias, ele citou que o presidente da região do Lácio, um político muito importante, chegou aí para um bar com os jovens para fazer o que eles chamam lá de aperitivo, que é tipo um happy hour. Ainda foi para o happy hour para mostrar que não tinha medo, para dar força ao povo que estava nas ruas. E aí foi para o bar e depois desse dia ele estava com coronavírus, saiu a notícia que ele estava com coronavírus. O professor até disse que parecia um pouco com Boris Johnson, que estava com aquela coisa de vamos sair às ruas, e depois ele próprio pegou, o próprio Boris Johnson também pegou o coronavírus. Então, o professor disse que o que ele pode perceber de tudo isso é que as pessoas erraram em não ter medo do vírus. Ele acredita que a gente não precisa ter muito medo, a gente não precisa entrar em pânico, não é para criar uma situação de pânico de forma nenhuma, mas é preciso ter medo no sentido racional, aquele medo que faz você tomar atitudes adequadas. Prof? Poi c'è stata la prima azione che è stata fatta in tutta Italia, è la chiusura delle scuole. Questo è avvenuto 10 giorni dopo i primi casi, e peraltro subito abbiamo capito che era molto pericoloso, perché il primo giorno dei casi subito ci sono state delle vittime. Quindi il 2 marzo hanno chiuso tutte le scuole e l'Italia invece poi è stata bloccata completamente l'11 marzo, quindi praticamente 20 giorni dopo i primi casi. Certo. Então, ele falou que 20 dias depois do primeiro caso, aquele caso lá de fevereiro, que foi o cidadão italiano lá em Milão, então, 20 dias depois disso, mais ou menos, a Itália inteira já estava bloqueada, já estava com medidas de isolamento total para toda a Itália. Inclusive as escolas, antes mesmo do 11 de março, no dia 2 de março, ele citou, as escolas já estavam fechadas. Então, na verdade, quando essas medidas de isolamento começaram a ser colocadas para toda a Itália, que o número de casos foi aumentando exponencialmente, e aí as medidas passaram a valer para toda a Itália, não apenas para regiões específicas, então toda a população da Itália começou a perceber que o negócio era sério. Prof? Quindi praticamente noi siamo dall'11 marzo, quindi è passato un mese più altri 10 giorni, sono 40 giorni che noi siamo chiusi in casa e possiamo uscire solo per 3 motivi. Il primo motivo è per andare a lavorare, ma sono ammessi solo lavori legati alle professioni mediche e alla produzione dei beni alimentari ed altri comunque autorizzati. Poi si può uscire per motivi di salute e infine si può uscire per fare la spesa. Anche per questo, ecco, da noi quasi tutti rispettano le regole, però c'è qualcuno che esce troppo spesso di casa. Quindi da noi l'indicazione è uscire per andare a fare la spesa una volta a settimana. Questo è molto importante. Quindi, però la cosa fondamentale che è accaduta in Italia è che non ci sono state proteste. Cioè tutte le persone hanno capito che la cosa era grave. E perché? Perché noi in pratica fino ad oggi
rispetto al numero totale di casi che oggi ha superato 180.000, il 13-14%, ahimè, le persone sono morte. E non sono morte solo le persone con più di 90 anni, con più di 80 anni. Noi abbiamo avuto casi anche di persone più giovani. Certo, sono pochi casi, ma la vita è comunque preziosa, quindi ci siamo preoccupati, abbiamo preso la cosa molto sul serio. Okay. Então, o professor falou que, então, eles já estão há 40 dias com isolamento total em toda a Itália. Toda a população da Itália está isolada em casa há 40 dias, e eles só podem sair de casa por 3 motivos. O primeiro é para trabalhos essenciais, atividades essenciais, mais ou menos como a maioria dos estados brasileiros está fazendo aqui. Aqueles trabalhos relacionados a atividades que não podem parar, atividades de saúde, suprimentos, a indústria que fabrica alimentos, etc. Depois, por motivo de saúde, claro, se a pessoa está doente, ela vai sair de casa para procurar ajuda médica, mas antes disso ainda tem eles têm uma figura lá do chamado médico da família, e também as pessoas saem de casa para fazerem compras no supermercado, né, no mercado. Mas para fazerem compras, por exemplo, é somente uma vez por semana que as pessoas estão autorizadas a sair. Não pode ficar indo todo dia fazer compra, tem que ser somente uma vez por semana. E aí ele disse que, apesar daquela resistência inicial lá nas cidades de Milão, Bérgamo, lá na região da Lombardia, apesar daquela resistência inicial, desde que a Itália inteira entrou em quarentena, que foi no dia 11 de março, a população entendeu que era sério. E eles entenderam que era sério, muito provavelmente também pelo número de mortos, que começou a subir muito rápido, porque o vírus já tinha se espalhado, principalmente lá no norte, né? Então, hoje eles têm 180 mil infectados, e desses 180 mil infectados, entre 13% e 14% são mortos. Essa é a taxa de mortalidade. Só um momento. Prof, è 13-14% la mortalità? Sì. Su 180.000 casi, noi abbiamo avuto più o meno in totale 25.000 morti. Tá, então é isso mesmo, 180 mil casos, 25 mil mortos. Então a taxa de mortalidade lá está entre 13% e 14%, é uma taxa de mortalidade muito alta. E aí ele cita que, apesar de, sim, boa parte dos mortos, a maioria dos mortos serem pessoas de mais de 60 anos, pessoas mais velhas, há sim casos significativos de pessoas mais jovens. E mesmo que fosse só pessoas mais velhas, ele faz esse lembrete que pessoas mais velhas também têm vida, a vida é valor igual para qualquer pessoa, não é porque a pessoa é mais velha que a gente não vai valorizar a vida. Então, ele faz essa ponderação de que todas as vidas possuem valor. Prof? Un'altra cosa importante è, dopo 20 giorni appunto dai primi casi, il governo prima ha bloccato il paese dicendo io resto a casa, quindi lo slogan è stato io resto a casa. Poi invece lo slogan è il Cura Italia, cioè il governo nazionale, Cura Italia, okay. Quindi prendersi cura dell'Italia. Quindi, e l'altro motto che ha detto il capo del governo è distanti ma uniti, quindi distanti ma uniti, e hanno iniziato a dare dei finanziamenti alle famiglie più povere, alle aziende, quindi hanno dato dei contributi per far rimanere le persone a casa, e questo l'hanno fatto sia il governo nazionale sia i governi locali, regionali, e quindi è chiaro che non possiamo resistere per troppi mesi. Adesso oggi sono 2 mesi dai primi casi, e in Italia è previsto che ci sarà una fase in cui si allargheranno un po' i limiti il 4 maggio, però comunque le scuole non riapriranno, se ne parlerà a settembre, l'università la stessa cosa non riaprirà, quindi come anticipo un concetto che poi casomai sviluppo con la prossima risposta, non ci sarà più la normalità di prima, ma ci sarà una nuova normalità. Sim. Então, o professor falou que já são 2 meses que a Itália inteira está em isolamento. É claro que não vai ser possível ficar isolados para sempre, não é? Tanto que agora no dia 4 de maio já está previsto várias atividades voltarem a funcionar, mas outras atividades
vão continuar fechadas. Por exemplo, as escolas, as universidades irão ficar fechadas até setembro, tá ok? E aí ele já até adiantou algo que ele vai falar, que ele quer falar no finalzinho, que é, muito provavelmente, nós não teremos a velha normalidade, a gente nunca mais vai voltar para a antiga normalidade, né? A gente vai ter uma nova normalidade. Mas, além disso, ele também citou que nesses 2 meses de isolamento total, alguns slogans foram sendo difundidos entre a população para ajudar a população a entender o que estava acontecendo, dar força, motivação. Por exemplo, o primeiro slogan que foi lançado foi "Eu fico em casa", né? Parecido com aqueles slogans que a gente tem aqui no Brasil de "Fique em casa". Depois vem um slogan chamado "Cura Itália", que significa vamos cuidar da Itália, cuidemos da Itália. E, por fim, também ficou muito difundido um slogan chamado "Distante, mas unidos", né? "Distante ma uniti", porque lá na Itália eles são muito afetuosos, eles se cumprimentam dando as mãos, abraçando, e tem essa forma muito afetuosa de se cumprimentar. Então, isso era para lembrar que, apesar das pessoas estarem distantes, não poderem estar sendo afetuosas fisicamente, elas continuam unidas, né? O professor também lembrou que o Estado, seja a União quanto os governos estaduais, estão dando suporte financeiro para as pessoas que têm necessidades, tanto as famílias mais vulneráveis, como também suporte financeiro às empresas. Várias regras, várias normas foram feitas nesse período de tempo, nesses 2 meses, para ajudar as empresas a não quebrarem, para manter os empregos e ajudar as famílias mais vulneráveis, né? Foram várias, ele não citou especificamente todas, mas falou aqui em geral. Prof? Allora, ovviamente molti si sono iniziati a studiare i numeri e le prime domande che si ponevano molti ricercatori è: ma i morti che ci sono, il numero di morti è molto più alto di quello degli altri anni? Quindi hanno iniziato a fare dei ragionamenti complicati. Però poi molti hanno smesso di fare ragionamenti complicati il 18 marzo, perché ci sono delle immagini terribili di file di camion molto lunghe a Bergamo, e lì abbiamo iniziato a cercare non di capire le cause, ma a guardare gli effetti terribili di quello che sta accadendo, perché erano talmente tante le bare, uno accanto all'altro, e ci sono questa cosa va raccontata. Le persone, ovviamente non si possono fare i funerali, per cui le persone sono morte da sole in ospedale, e molto spesso un parroco, un prete, un medico, un infermiere ha messo il telefono vicino all'orecchio della persona che stava per morire per fargli sentire per l'ultima volta la voce della persona amata. E non erano sempre delle persone anziane, a volte è capitato a persone più giovani, noi abbiamo avuto molte vittime tra i medici, tra gli infermieri, ed questa è una cosa forte. Allora, il concetto importante da trasmettere è che se non si rispettano le regole, se si sta troppo vicini, in qualche modo si diventa responsabili della morte di altre persone. Sim. Então, o professor falou que ainda lá no início da epidemia, quando a curva de mortos ainda não estava tão íngreme, ainda eram poucos mortos, muitos especialistas ainda ficavam fazendo estatísticas comparativas, ponderando se realmente era uma coisa muito séria. Por exemplo, comparava o número de mortos do Covid até aquele momento com o número de mortos do ano passado de pessoas que tiveram gripes ou outros tipos de doenças no ano passado, né? E ficavam fazendo essas estatísticas comparativas, né? Justamente para ver se era ou não era tão grave a crise do Covid. Mas aí, no dia 18 de março, ele citou esse dia especificamente, 18 de março, ninguém mais fez estatística a partir daí, ninguém mais ficou comparando os mortos do Covid com as do ano passado, ninguém mais fez isso, porque no dia 18 de março foi o dia em que foram tiradas fotos de uma fila enorme de caminhões do Exército com corpos de pessoas. Então, aquela foto foi um trauma para toda a população do país. Quando a população do país viu aquela foto, eles entenderam a gravidade da questão, entenderam que a curva de mortos estava subindo, não dava para fazer essa estatística comparativa com o ano passado, porque a curva não parava de subir, e entenderam também que a crise do Covid, ela é muito cruel por outras razões também, além do número
do número de mortos em si, da quantidade de mortos, também por outras razões. Por exemplo, o professor citou que as pessoas entram no hospital e não podem mais ter contato com a família, a não ser por telefone ou vídeo, né? Então, as pessoas estavam morrendo e aí, às vezes, vinha um enfermeiro, trazia o telefone para a pessoa dar o último adeus para sua família por vídeo. E aí, os familiares não podiam velar pelo seu pai, o seu avô morto, a sua avó, a sua mãe, enfim, não pode se fazer o velório. Então, isso para um país que é bastante... as ligações familiares são muito fortes na Itália, né? Isso é um trauma muito grande para as famílias. E aí, muitas pessoas mais jovens também morreram, enfermeiros, médicos. Então, tudo isso foi se mostrando... foi criando uma situação de trauma no país. Então, as pessoas pararam de buscar... estatísticas comparativas, se a doença X matou mais ou matou menos, pararam de questionar as medidas de isolamento, pararam de questionar tudo isso na hora que viram aquela fila de caminhões do exército, de caminhões do exército, com os corpos de mortos, na hora que foram surgindo as histórias de avós, avós, pais e mães que não podiam se despedir da família, tiveram, no máximo, um telefone para se despedir dos seus entes queridos. Prof? Ora, all'inizio ha fatto il giro del mondo le immagini degli italiani che cantavano sul balcone e che mettevano questi lenzuoli con la scritta "Tutto andrà bene". Dopo un po' abbiamo iniziato a dire "Tutto andrà abbastanza bene". Dopo quelle immagini, però, molti hanno ritenuto che non era più il caso di affacciarsi sui balconi e cantare, e lì si è iniziato a guardare i libri di storia. In particolare su alcuni libri di storia che parlano della peste, alcuni autori hanno scritto che dopo eventi come questi, perché a un certo punto è stata dichiarata la pandemia a livello mondiale, perché prima non c'era la diffusione in tutto il mondo, e dopo fenomeni come questo si dice che nulla sarà più come prima, e noi adesso lo stiamo sperimentando e lo sperimenteremo dal 4 maggio, quando potremo avere qualche apertura in più, ma dovremo stare più distanti, non tutti potremo tornare al lavoro, e oggi si sta facendo grande dibattito sull'utilizzo di una app del telefonino che si chiama Immuni. Non sarà obbligatoria, però il governo consiglia di utilizzare questa app per fare in modo, come si è fatto in Corea, di sapere dove sono le persone, in modo di evitare di andare in dei luoghi troppo affollati. C'è grande dibattito perché c'è il problema della salute da una parte e dall'altra c'è il problema della privacy. Sim. Então, aí o professor falou que outra coisa interessante de observar no caso da Itália é que no início, nas primeiras semanas, mesmo depois que toda a Itália já estava em quarentena, né, que todo mundo já percebia que era uma crise séria, todo mundo estava em quarentena, ali nos primeiros dias tiveram muitas pessoas que saíram nas varandas para cantar junto com os vizinhos, ficavam cantando nas varandas, inclusive essas imagens rodaram o mundo, a gente até viu aqui no Brasil cenas bonitas, né, das pessoas cantando na varanda. Mas aí, conforme o número de mortos ia subindo, ia ficando 400, 500, 600, 800 ao dia, as pessoas pararam de cantar nas varandas, as pessoas pararam de dizer o slogan "tudo vai ficar bem", porque tinha até um slogan que as crianças escreviam e colocavam nas redes sociais com um arco-íris, com um sol, escreviam assim, "tudo vai ficar bem", né? E todo mundo difundia esse slogan. Mas aí depois que o número de mortos foi subindo de tal forma, as pessoas pararam de cantar, pararam de dizer "tudo vai ficar bem", e começaram a ficar mais fechadas mesmo, até do ponto de vista psicológico, até do ponto de vista mental, começaram a se retrair mais. E aí, muitas pessoas começaram, então, a, dentro de casa, abrir os livros de história, porque a Itália é um país, todos vocês sabem, que tem uma história muito antiga, né? Uma história muito antiga, então a Itália já viveu
muitas e muitas epidemias, muitas pestes, né, para utilizar o termo que era utilizado no passado. Então, as pessoas começaram a ler os livros de história para entender como é que as pestes afetaram a Itália no passado. E observaram que toda vez que se tinha uma grande peste, acontecia mais ou menos o que está acontecendo agora, né? Quando caía a ficha, a peste se tornava tão traumática, e caía a ficha que a vida não seria mais como era antes, as pessoas adotavam, então, uma nova normalidade, né? Aquela velha normalidade deixava de existir e as pessoas eram obrigadas a adotar uma nova normalidade. Ou seja, hoje, na Itália, as pessoas estão, inclusive, dizendo umas para as outras e adotando no pensamento delas a seguinte frase: nada será como antes, né? Está sendo, digamos, um novo slogan, entre aspas, que está sendo muito dito na Itália agora, nada será como antes. Prof? Adesso, come pensiamo di affrontare il futuro? Chiaramente aspettiamo il vaccino e abbiamo molta fiducia nella scienza, anche degli scienziati italiani, e la novità è la grande collaborazione che c'è tra i ricercatori di tutto il mondo. Quindi si pensa che non bisognerà aspettare i 2 o 3 anni che solitamente si aspettano, ma speriamo che ci mettano meno di un anno. Ora, cosa sta succedendo in alcune delle 20 regioni italiane? Che i casi sono arrivati quasi a 0. Ora, casomai in qualche provincia, per qualche giorno i casi sono 0. Però basta che 4-5 persone vengono nuovamente contagiate e possono aumentare di nuovo. Ecco, l'immagine che uno deve immaginarsi è come le scintille del fuoco. Quindi uno pensa che siano spente, ma in realtà non è così. Quindi anche quando avremo 0 casi di contagio, non saranno in realtà 0, perché appunto i casi reali possono essere anche 10-15 volte quelli che vengono censiti, perché si fanno le analisi solo su un piccolo campione, e non può essere così, si chiamano test campionari. Però la cosa importante è che bisogna evitare ecco, alcuni dicono: è meglio che ce la prendiamo tutti quanti, così ci passa il pensiero, facciamo l'immunità. Ma si è visto che alcune persone la prendono anche 2 volte. Quindi almeno noi siamo comunque molto preoccupati, e anche quando i casi si saranno abbassati. Ecco, prima per un italiano era impossibile non dare la mano a un altro. Oggi siamo spaventati quando uno si avvicina e ci vuole dare la mano, e quindi questo è un sentimento che bisogna avere. Certo, le relazioni tra le persone sono importanti, non devono finire, però per un certo periodo di tempo bisogna essere distanti ma uniti. Certo. O professor falou que a esperança recai agora na criação de uma vacina. Ele acredita que em menos de um ano a vacina vai ser criada. Geralmente vacinas demoram muito mais tempo para serem criadas, mas como todos os pesquisadores do mundo estão trabalhando nisso, ele acredita que fortemente que em menos de um ano a gente vai ter uma vacina. A Itália como um todo, eles estão colocando muita fé na ciência e na cooperação internacional para essa vacina, para que seja desenvolvida essa vacina. Ele diz que é necessário que a gente coloquemos muita fé na ciência, que a ciência volte a ter um papel de destaque nas nossas vidas. Ele mencionou também o seguinte fato: enquanto a gente não tem a vacina, o problema do coronavírus é que numa determinada cidade, como já está acontecendo em algumas cidades da Itália, no dia você tem 0 novos casos. Aí as pessoas podem até achar que, ok, está liberado para sair. Porém, se algumas pessoas estão assintomáticas, ou enfim, se tem 4 ou 5 pessoas ali que estão com vírus e não sabem, essas 4 ou 5 pessoas vão voltar a recontaminar e a subida, o gráfico vai voltar a subir. Ele fez a comparação com faísca de um fogo. Imaginem uma fogueira. A fogueira a gente consegue apagá-la, mas ficam algumas faíscas ali embaixo. Então, se a gente se afasta, e aquelas faíscas elas vão começar a pipocar de novo e a fogueira vai voltar a se queimar, né? Então, ele diz que esse é um dos grandes perigos do coronavírus enquanto não existe vacina, porque mesmo que a gente zere, aparentemente zere os novos casos, sempre pode ter uma outra pessoa ainda contaminada que vai fazer a curva de contágio subir novamente. E aí ele lembrou, inclusive, que algumas pessoas que já pegaram coronavírus acabaram pegando de novo, então é
algo que a ciência está estudando, a gente ainda não tem explicações sérias, cientificamente certas sobre isso, mas já viu-se casos de pessoas que pegaram novamente o coronavírus. Prof. Se ci sono delle domande da parte delle persone. Sim, então agora eu vou ler aqui algumas perguntas que já colocaram aqui, tá, pessoal? Por questão do tempo, a gente tem 2 perguntas, eu vou limitar a essas 2 perguntas para a gente finalizar no horário das 16 horas, tá bom? Primeiro lugar, por que a Itália entrou tão tarde em quarentena, devido à quantidade de óbitos que ocorreu? Ou seja, né, por que os óbitos já estavam ocorrendo, se eu não me engano, é isso que a Kézia está perguntando, se já estava subindo o número de óbitos, por que entrou tão tarde na quarentena? E depois a pergunta da Mariana por favor, exemplos de mudanças na normalidade que continuarão após a pandemia. Eu vou traduzir agora para o professor. Prof, un studente sta chiedendo perché l'Italia ha preso tanto tempo per decretare la quarantena totale, se i numeri di casi di morti stavano salendo, perché l'Italia ha preso tanto tempo per fare l'isolamento sociale totale. E poi l'altra domanda è che esempi di nuove normalità ci saranno? Allora, in effetti il primo caso in Italia c'è stato il 21 febbraio e hanno chiuso tutta l'Italia l'11 marzo, quindi in effetti 19 giorni ci hanno messo, però nella parte d'Italia dove già c'era il problema hanno chiuso un po' prima, quindi io devo dire che ci siamo mossi molto bene. Certo, si dice col senno di poi tutto è facile, ma io sono molto fiero di come il mio paese sta affrontando questa emergenza e sono anche molto contento di come gli italiani stanno mostrando grandi solidarietà, grande partecipazione. Noi italiani siamo famosi in questo. Io vivo in una terra che ha subito il terremoto 40 anni fa, ero piccolo, e lì l'Italia dette una grande prova di solidarietà. Quindi anche in questo caso noi italiani stiamo veramente facendo, appunto non ci sono proteste, le persone stanno, come dire, rimanendo in casa con grande dignità. Certo, ogni tanto c'è qualche caso, ma sono proprio casi limitati, quindi io dico che secondo me il tempo è stato quello giusto, perché all'inizio non erano troppi casi, e poi era limitato a delle zone del paese. Qual era l'altra domanda? Che esempi di nuova normalità. Il fatto, per esempio, di dover continuare a uscire uno solo per famiglia, il fatto di non poter andare al cinema per chissà quanto tempo. Ecco, un italiano non può vivere senza la pizza per troppo tempo, si sa, no? Per dire anche una cosa, insomma, meno pesante. E adesso noi, dopo 2 mesi, nella regione dove vivo, potremo tornare a ordinare le pizze, ma chissà quando potremo tornare a sederci al ristorante. Non solo, ma dovremo stare lontani. E per gli italiani stare lontani è una nuova normalità, perché noi siamo abituati a stare vicini. Quindi questo ci peserà molto. Sim. Então, em relação à primeira pergunta, por que a Itália demorou tanto tempo para decretar a quarentena? O professor Defeu disse que, em realidade, a Itália não demorou muito tempo, não. Ele acredita que os tempos foram precisos, né? Por exemplo, ele disse que o primeiro caso da Itália foi 21 de fevereiro, de cidadão italiano, né, lá em Milão, foi em 21 de fevereiro, e a quarentena total do país foi 11 de março. Foram aí 19 dias do primeiro caso até a quarentena total do país. E antes da quarentena total do país, algumas regiões já tinham decretado quarentenas só naquela região. Por exemplo, a região da Lombardia, que é onde está Milão, Bérgamo, aquelas cidades mais atingidas, já tinham decretado a quarentena anteriormente, antes da quarentena total. E aí ele destaca que, na visão dele, a Itália, apesar do número de mortos estar muito alto, porque a Itália, digamos, começou primeiro a epidemia, por isso o número de mortos está muito alto, mas ele considera que a Itália está dando um bom exemplo ao mundo, por exemplo, de solidariedade. Os italianos são muito solidários entre eles, tem muitos bons exemplos, assim, exemplos muito bonitos de solidariedade entre as pessoas. As pessoas, desde que a crise se tornou visivelmente séria, que foi decretada a quarentena
total, ninguém fez protesto na rua contra as medidas de isolamento, as pessoas, na hora que entenderam que o problema era sério, todo mundo ficou realmente em casa, não teve nenhum tipo de tentativa de protestar contra isso, porque as pessoas passaram a pensar muito no outro, né? Passaram a pensar muito nas pessoas que poderiam morrer caso pegassem a doença. Depois, ele, respondendo à pergunta sobre a nova normalidade, ele disse que, para os italianos, por exemplo, eles são muito habituados a saírem de casa, comerem a pizza, se reunirem com os amigos, com a família, na praça, no restaurante para comer a pizza, e ele acredita que eles vão agora ter que se habituar a ficarem distantes, fisicamente distantes, né? Aí a gente volta até para aquele slogan, eles são unidos, mas estão fisicamente distantes. Então, isso vai ser uma nova normalidade para eles. Por exemplo, mesmo que as atividades econômicas reabram, ele acredita que as pessoas não vão mais ficar se encontrando como se encontravam antes, as pessoas vão continuar a sair somente uma pessoa da família para fazer as compras. Ele acredita que esses hábitos que foram adquiridos agora na quarentena vão perdurar, né? Antes, quando ele estava falando anteriormente, ele até citou também o fato de que os italianos pegam muito nas mãos, se dão um beijo no rosto para cumprimentar, e agora ele acredita que quando as pessoas vão dar as mãos, chega a outra, fica assustada, né, com esse gesto de dar as mãos. Então, até a própria forma das pessoas se tratarem vai mudar, e isso é uma mudança muito grande na cultura italiana, que sempre foi muito afetuosa. Tem mais alguma pergunta? As duas perguntas. Bom, gente, então é isso, a gente está chegando no nosso limite de tempo, 16 horas. Eu agradeço a todos vocês. Eu vou passar a palavra para o professor De Feo para ele se despedir de vocês. Prof, lei vuole fare un saluto finale? Sì, vi mando un grande abbraccio e l'invito che faccio ai cari amici che ci stanno ascoltando è di prendere molto sul serio questa questione del coronavirus e di fare, come diceva un comico italiano, usare il coraggio della paura. Belo, prof, belo. Ele está enviando um abraço bem grande para todos nós, desejando sorte a todos nós. E ele disse que a gente precisa ter coragem, uma espécie de medo, aquele medo que nos faz tomar atitudes preventivas, mas ter medo é também um ato de coragem de enfrentar de frente um problema. E é isso, pessoal, eu agradeço a todos vocês, esperem que daqui a alguns meses, eu não sei quando especificamente, mas a gente vai lançar a nossa pós-graduação em desenvolvimento sustentável, será Direito, Gestão e Tecnologias do Desenvolvimento Sustentável, uma pós-graduação transdisciplinar, vai ser coordenada por mim, ok? E a gente, na nossa pós-graduação, vai ter muitos eventos legais como esse que a gente está tendo agora. Obrigada a todos, grazie mille, prof. De Feo, ancora, e um bacione a tutti.